A história da MEFAP começou no coração de Deus. Foi no ano de 2014, no mês de abril, em uma madrugada de oração, o Senhor me falava sobre um curso para mulheres. Naquela madrugada, nascia o curso Mulheres com um Propósito. E na mesma madrugada também nasceu Família com um Propósito. A princípio eu achava que seria um curso que eu escreveria para famílias, pois o desejo de ajudar e socorrer famílias sempre esteve muito forte no meu coração. Eu registrei o nome Mulheres com um Propósito e também Família com um Propósito. A logo ficou registrada, esperando o momento de escrever o curso. Mas os anos foram passando e o Senhor começou a falar de uma forma muito específica sobre famílias ao meu coração. E onde eu ia ministrar, Deus usava alguém em mensagem profética, com um sonho, com uma visão, dizendo que tinha me dado um ministério que acolheria e trataria de muitas famílias. No ano de 2016, depois de 12 anos viúva, pregando a palavra do Senhor, ministrando, trabalhando no reino, o Senhor me presenteou com o pastor Marco Aurélio como esposo. Logo após o nosso casamento, Deus começou a falar de uma forma muito mais intensa por onde passávamos ministrando a palavra do Senhor, sempre dizendo que Ele tinha um rebanho para colocar em nossas mãos e que Ele tinha feito do nosso encontro e do nosso casamento uma junção de ministérios. O Senhor nos uniu através dos laços do matrimônio com o propósito de pastorearmos um rebanho. Sempre que ouvíamos isso, conversávamos e decidimos começar a orar sobre isso. E Deus colocou no nosso coração, no ano de 2018, de convidarmos o pastor Marcelo e a pastora Zana para nos ajudar, primeiramente no curso Casais com um Propósito e ela no Mulheres com um Propósito. Eles vieram depois de passar um período de 2 anos como missionários no oeste de Santa Catarina, aceitaram o nosso convite de vir para Joinville e começamos a trabalhar de uma forma muito mais intensa, com casais, com aconselhamento, com famílias. Até que em 2020, o Senhor começou a falar de uma forma muito diferente, como que mostrando para nós que aquele ano era o tempo que Ele tinha escolhido. Naquele mesmo ano de 2020, no mês de março, Deus falou de uma forma muito forte. Me lembro como hoje nós estávamos em um congresso de mulheres na cidade de Cosmópolis, em São Paulo, onde eu fui ministrar, e Deus usou uma senhora do Ministério das Mulheres, aquelas profetas de Deus que têm um dom de revelação incrível. E Deus, usando a boca daquela mulher, me dizia: filha, nos últimos anos eu te dei um sonho para sonhar, mas você está com medo de sonhar o meu sonho. Você tem medo de aceitar aquilo que eu tenho colocado no teu coração e a forma que eu venho falando contigo tem te assustado um pouco. E o Senhor me dizia: eu sei que você tem medo, filha. Você tem medo de ser incompreendida, porque você sabe que será criticada. Até tua família, muitos não vão entender. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, de algumas pessoas. Mas, filha, eu lembro quando você me entregou a sua vida diante do altar, quando você ainda era só uma jovem de 15 para 16 anos, você foi diante do altar da minha casa e me disse: Senhor, eu não tenho nada de valor para te oferecer. Eu tenho apenas a minha vida, então pega a minha vida e faz útil no teu reino. Eu aceitei a tua entrega, filha. Então a tua vida não é mais tua, ela é minha. E este sonho que eu te dei, eu só preciso que você diga: sim, eu aceito, Senhor. Se você disser assim, filha, eu trarei à existência o que já existe e você verá o que eu vou fazer através da tua vida. Voltamos de São Paulo decididos a abrir mão de tudo o que fosse necessário, menos do sonho e do propósito de Deus para as nossas vidas. Sendo assim, no dia 19 de abril de 2020, nascia oficialmente a MEFAP, Ministério Família com um Propósito. Juntamente conosco,
Veio o pastor Marcelo e pastora Zana, depois de um período de oração e terem a confirmação do Senhor, aceitaram o desafio de começar esse ministério juntamente conosco. O primeiro culto foi na sala da nossa casa. Algumas pessoas, algumas alunas, seus maridos. Começamos os cultos e a pandemia começou junto. Foi muito desafiador aquele tempo. Não poderíamos nos reunir em muitas pessoas, com distanciamento, mas sabíamos aquilo que Deus tinha falado aos nossos corações. Da sala da nossa casa, os cultos começaram a ser na garagem e cada vez tinha mais gente, Depois de um período de cultos na garagem, onde cada culto era um mover de Deus, salvação de almas, renovação no Espírito Santo, enfim, nós sabíamos que não tínhamos mais como continuar fazendo culto naquela garagem e começamos a orar a Deus para que providenciasse um lugar maior. O Senhor mandou algumas famílias que decidiram congregar conosco, mesmo quando não tínhamos uma igreja. Era alguns bancos, um microfone, uma caixa de som, uma garagem e 4 pastores com o coração inflamados por um chamado de Deus e por amor a um rebanho que Cristo colocou em nossas mãos. Naquele mesmo ano de 2020, no mês de agosto, o Senhor preparou para nós a igreja que congregamos até recentemente, ali na rua Babitonga 236, no bairro Floresta. Ah, que alegria inaugurar aquele espaço, reformar toda aquela igreja. Quantos nossos pastores trabalharam, receberam até o apelido de tatu, de tanto derrubar paredes e portas. Ah, mas o desejo era um só, fazer o melhor pelo reino e o melhor pelo povo de Deus. Em novembro de 2020, o Senhor me permitiu passar 7 dias na UTI, acometida pela Covid, e foram 7 dias desafiadores, lutando pela vida e clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Foi um marco na minha vida. Ali, o Senhor teve uma conversa muito particular comigo, alinhando a minha vida ao propósito dele. E me dizendo que me daria a oportunidade de tratar profundamente a minha alma e alinhar completamente minha vida, meu ministério e tudo o que Ele tinha confiado a nós. Naquele lugar ouvi muito de perto a voz do Senhor falando comigo. Quando saí do hospital, saí decidida a conversar com os nossos pastores e alinharmos definitivamente a missão, visão e propósito da MEFAP. Foram conversas que mudaram nossa história, mudaram nossa vida, debaixo de uma revelação que Deus havia nos dado. No ano de 2021, o Senhor tinha me dito que me daria a oportunidade, e Ele realmente me deu. Foi quando a gente conheceu o Silk, ministério da pastora Tânia, pastor Otto, através do pastor Chico, da pastora Nice, nós fomos participar do primeiro seminário intensivo de libertação e cura. Aquilo mudaria nossas vidas para sempre. Nossa mente foi aberta pelo poder esclarecedor das Escrituras e de uma maneira muito poderosa, o Senhor trazia algo novo, um refrigério, um bálsamo e uma visão extraordinária de cuidado com pessoas e de vê-las realmente curadas e libertas pelo poder da palavra de Deus. Bom, depois disso, a nossa igreja começou a ficar pequena. O crescimento veio, Deus começou a trazer muitas famílias, a cura chegou na nossa igreja, a maioria passando também por esse processo tão lindo de tratamento de Deus. Os obreiros começaram a chegar, ministério de louvor nasceu e tudo começou a se alinhar. Depois desse tempo, começamos a orar e pedir para o Senhor que precisávamos de um espaço maior e com acessibilidade, enfim. Depois de um período de 30 dias de jejum e oração a esse respeito, Deus começou a nos dar os seus sinais e nos mostrou
esse atual endereço aqui na Rua São Paulo, nessa igreja que agora estamos. A princípio parecia um sonho grande demais, não havia condições, mas fizemos um desafio juntamente com nossa igreja. Um domingo à noite apresentamos o projeto para a igreja, oramos juntos em concordância, pedindo um sinal de Deus. Não demorou muito, mais ou menos uns 2 meses depois, Deus nos daria o sinal que pedimos. Tudo se encaminhou, tudo deu certo e cá estamos nós, numa igreja nova, um endereço novo, um grande desafio pela frente, mas na certeza que aquele que nos chamou é fiel para fazer sempre abundantemente mais. É nessa certeza que caminhamos e nos movemos, com o lema que o Senhor nos deu: família com um propósito, unindo famílias em torno de um só Pai. Bora lá, minha gente! O céu é o limite, temos muito para viver e descobrir no nosso Abba, porque Ele é maravilhoso!